O livro de Salmos aqui, capítulo de número 126, é uma canção de adoração, é uma canção de alegria, aleluia, é uma celebração de esperança. O salmista está agradecendo ao Senhor, o salmista está louvando ao Senhor pelo milagre da libertação que estava acontecendo na sua vida e no meio do povo de Deus. Aleluia! Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, havia sido levado cativo, havia sido tomado pelas mãos da Babilônia. Nós conhecemos a história que está lá em 2 Crônicas, onde vai dizer que o rei Nabucodonosor invade Israel por 3 vezes. E na última vez que ele invade, ele vem para destruir com tudo, para acabar com tudo. Eles destroem a cidade, derrubam os muros, destroem o templo da adoração ao Senhor. Nós conhecemos a história que Israel estava devastada. Israel estava passando por um processo muito difícil. Só que aqui no Salmos de número 126, aleluia, essa agonia tinha chegado ao fim. Esse sofrimento tinha acabado, aleluia. O povo de Israel foi tomado, foi levado para o exílio, aleluia, foi levado a cativo. E passaram ali 70 anos de sofrimento, 70 anos de dor, 70 anos de opressão, aleluia, 70 anos de pressão, 70 anos de lágrimas. Só que quando nós começamos a ler e a meditar na palavra do Senhor, nós começamos a entender que quem levou o povo para o cativeiro não foi Satanás. Porque muitas vezes nós passamos alguns cativeiros em nossas vidas. Às vezes nós passamos por exílios, somos exilados, e a gente dá tanto nome. Foi a fúria, foi Satanás, foi os demônios, foi os espíritos malignos, mas não. Tem cativeiros que é a própria mão de Deus que te pega e te leva para lá. Nós que conhecemos a palavra, e para quem não sabe, quando você lê a palavra, você entende. Foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor para punir o seu povo. Por que, irmã Letícia? Porque estavam distantes dos caminhos que o Senhor queria que eles trilhassem. O povo de Israel havia se esquecido da promessa. Como é importante você lembrar da promessa. Como é importante você olhar para trás e lembrar daquilo que o Senhor te falou. E lembrar daquilo que o Senhor já determinou lá no céu. Porque quando você se esquece da promessa, você se esquece da sua identidade em Deus. Você esquece da essência que você tem em Deus. E estava acontecendo exatamente isso com o povo. O povo estava se esquecendo da promessa. Missionária Marli era um povo escolhido, era um povo amado, era um povo redimido, era um povo que era herdeiro da riqueza do céu, mas havia se esquecido da promessa. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que somos herdeiros e a promessa ainda está de pé. É muito sério se esquecer da promessa. Porque quando você se esquece daquilo que você tem com Deus, do seu compromisso com Deus, você começa a olhar para A, você começa a olhar para B, você começa a olhar para C, você perde o seu alvo. Você perde o propósito de Deus na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Estavam distantes do Senhor da promessa. Estavam distantes do Pai. Estavam trilhando seus próprios caminhos. Aleluia. Estavam distantes dos princípios de Deus. E olha que interessante, quando você vai lá na história de Davi, você vê o que Deus fez na vida de Davi. E através dele,
para o povo de Israel. Sai Davi, entra Salomão. Sai só de Salomão, entra Roboão. O que acontece? Ali acontece uma grande divisão, irmão ali. Além do povo estar distante de Deus e se esquecendo da promessa de Deus, eles estavam divididos. E se tem uma coisa que o Pai, aleluia, não suporta, é ver o seu povo dividido. Se tem uma coisa que acaba com o coração de Deus, é ver, irmã Maria, é ver eu e você, irmã Maria, dividida. É ver os obreiros divididos com a igreja. Não sei porque Deus está mandando dizer isso, mas quem está falando é Ele. Se tem uma coisa que tira o Senhor do sério, é ver um povo escolhido e eleito, que é para estar unido, reunido, dividido. Mas nessa noite eu já quero ministrar: toda divisão está caindo por terra nessa noite. Glória a Deus. Se você vê alguém querendo criar divisão, ó, cai fora. Porque não procede de Deus. Qual é o pai e a mãe? Mamãe, você tem 3. Você quer ver suas filhas divididas? Suas filhas brigadas? Suas filhas sem conversar por causa de pouca coisa? Eu tenho 2 irmãos, estou criando para que sejam unidos no mesmo propósito. Como você pode, como eu posso vir pregar, vir louvar, se não estou de acordo com o meu irmão? Não ao ponto de concordar, não é isso, mas de viver em união, porque nós temos o mesmo Pai. Nós vamos para o mesmo céu. Nós lutamos as mesmas batalhas. O povo havia se dividido. E além de dividido, estavam se esquecendo da promessa. Estavam distante do Senhor. Estavam se esquecendo, aleluia, de tudo aquilo que Deus ainda tinha para fazer. Porque Deus, Ele sempre quer fazer muito mais. Mas como foi dito aqui já nessa noite, depende de mim e de você. Depende da igreja, depende do povo de Deus. Israel é levado cativo. Aleluia. Vão ficar ali agora por um bom tempo. E nós acabamos de entender que o exílio e o cativeiro não foi o inimigo. Não foi a fúria, não foi o vento, mas foi a mão do Senhor. Porque o cativeiro, irmãos, o cativeiro que o Senhor permitiu, Nabucodonosor levar o povo de Israel, não era para a morte, irmã Marli. Era para aprendizado. Glória a Deus, aleluia. Era para amadurecimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. Porque tem vezes que o Senhor nos olha e vê que precisa melhorar tanto. Às vezes é tanto mimimi, é tanta coisa boba, tanta falta de maturidade. Deus fala: não tá bom? Peraí, vem cá. Vem cá servir de escravo. Vem cá ficar exilado. Vem cá viver no cativeiro. Irmãos, cativeiro é lugar de aprendizado. Israel era um povo festivo. Israel era um povo que gostava de celebrar. Um povo que gostava de adorar. Um povo que gostava de se alegrar. Só que agora, aonde tinha alegria, era só tristeza. Aonde era festa, agora era dor. O que era felicidade, agora era lágrimas. Aquele ambiente gostoso de adoração, agora era um ambiente seco, um ambiente triste e um ambiente solitário, um ambiente de derrota. Só que eu entendo muitas vezes que o Senhor nos tira, aleluia, de alguns lugares cheios. O Senhor nos tira de alguns momentos de festa e nos traz para o cativeiro, para nos ensinar quem Ele é e o que Ele quer de nós. Muitas vezes a nossa vida vai dando umas reviravolta e o Senhor começa a arrancar pessoas do nosso lado. O Senhor começa a tirar pessoas do nosso redor. O Senhor começa a nos exilar e nós começamos a nos sentir tão sozinhos. Mas eu quero dizer para você, é o Senhor permitindo, porque Ele quer ter um particular com você, porque Ele quer te ensinar, porque Ele quer te subir de nível, aleluia. Cativeiro não é lugar de morte.
E por mais que seja um lugar de solidão, é um lugar de aprendizado. É interessante porque o coração do povo de Israel não estava mais alinhado com os propósitos de Deus. Só que quando nós lemos a palavra, nós vamos entender que o cativeiro, Mamali, fez o coração de Israel se alinhar novamente com o propósito do céu. O teu coração muitas vezes está distante daquilo que Deus quer que você seja. Mas o Senhor permite alguns cativeiros para que o teu coração se alinhe novamente com a vontade dele para a sua vida. E é interessante porque quando o Senhor nos toma e nos leva para o cativeiro, e a gente se sente só, como eu disse, e a gente se sente às vezes com medo, se sente triste, amargurado, derrotado. É aí que o Senhor começa a trabalhar. Quando nós achamos agora não tem mais jeito, para mim está acabado, é aí que o Senhor começa a trabalhar. Quando nós achamos que é o fim, o Senhor ainda está se movimentando ao nosso favor, porque até o cativeiro é para o nosso bem. E quando você está no cativeiro com o Senhor, no particular com o Senhor, aprendendo do Senhor, amadurecendo no Senhor, você passa a gostar daquilo que o Senhor gosta. Você passa a odiar aquilo que o Senhor odeia. Você passa a dizer aquilo que o Senhor quer que você diga. Você passa a pensar aquilo que o Senhor quer que você pense. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e estão passando pelo cativeiro, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite: aproveite o tempo do cativeiro, porque o Senhor está forjando o teu caráter, o Senhor está te ensinando, aleluia. O Senhor está te ensinando. Pode até ser um momento de dor, mas é um momento de ensino. Pode até ser um momento de lágrimas, mas é um momento de aprendizado, aleluia. Jó entendeu uma coisa depois da prova, que foi o Senhor quem o colocou na prova, e foi o Senhor quem o tirou da prova. E é interessante porque a Bíblia diz que ele já era um homem temente, um homem reto, um homem fiel. Só que nós aprendemos na história de Jó que ser temente, ser reto e ser fiel não nos isenta de passar por provas, porque são elas que nos ensinam, são elas que nos fazem chegar para mais perto de Deus. São as provas, irmã Marli, que nos fazem descer do pedestal. São as provas, as lutas, as dificuldades que nos fazem nos humilhar perante a presença do Altíssimo, aleluia. Se você está na prova é porque o Senhor não quer te perder. Se você está na luta é porque o Senhor está te ensinando. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. A mão do Senhor os levou para o cativo, os levou para o cativeiro, para aprender, para amadurecer, para ter um coração novo, aleluia, para ter um coração alinhado com Deus, para ser uma nova criatura. Porque muitas vezes nós levantamos a nossa mão: Senhor, eu te aceito. Nós aceitamos Ele da boca para fora. Porque quando é para a gente exercer o que Ele quer que a gente exerça, quando é para ser como Ele, manso, humilde, aleluia, nós não queremos ser. Nós aceitamos e dizemos: Senhor, eu te aceito, entra na minha história, entra na minha vida. Só que aí nós queremos separar algumas coisas. Nós queremos selecionar: Senhor, nisso aqui você entra, nisso aqui o Senhor não entra. Senhor, isso aqui o Senhor modifica, isso aqui não. Só que com Deus não tem meio termo. Ou você é dele por inteiro, ou você não é. E se você
lágrimas. Mas Ele as usa para nos ensinar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele usa o sofrimento como uma ferramenta de preparo, como uma ferramenta de aprendizado. Quando nós olhamos para a história, nós começamos a ver um basta de Deus para o esquecimento, um basta de Deus para os pecados, um basta de Deus para a soberba, porque Israel já estava se sentindo tão poderoso. Israel já estava se sentindo assim: não, eu posso, eu sei por onde eu ando, eu sei onde eu piso, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço. Estava tão cheio de si mesmo que o Senhor disse: chega, basta. Quantos profetas Deus levantou? Isaías, Jeremias, então, coitado, já estava cansado, estava igual eu rouco de tanto falar. Mas o povo não dava ouvido. E quantas vezes é assim, né? Deus levanta profeta, Deus levanta homens e mulheres de Deus, pastor, e a igreja não quer dar ouvidos. E aí quando Deus dá um bafo, ai, a fúria de Satanás, ai, o inimigo está se levantando. Mas nós entendemos aqui que isso foi um basta dado pelas mãos de Deus. E eu creio nessa noite que o Senhor está dando um basta no esquecimento, na soberba e no egoísmo do povo que está distante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. O basta de Deus foi necessário. E quantas vezes nós estamos caminhando com Deus, andando e achando que estamos ali, ó, não, eu estou trilhando o que Deus quer. E aí vem Deus e não basta. E a gente não entende nada. Mas eu quero dizer para você, pela autoridade do Espírito Santo, que já se encontra aqui nessa noite, aleluia. É o Senhor te ensinando. Aceite a escola do Senhor. Aceite o ensino do Senhor, para que você possa crescer na presença desse Deus. E Ele cuida do cativeiro, irmãos. Quem disse que cativeiro é lugar que Deus te esqueceu? Se foi o próprio Deus que te levou para lá. Quantos profetas o Senhor levantou para dizer: eu não esqueci da promessa, eu não esqueci de vocês, eu não esqueci do compromisso. Como eu já disse, nós esquecemos, mas Ele não. O cativeiro é o lugar onde Deus nos leva para nos mostrar que Ele é Deus. Que a hora que Ele quiser, Ele te para. E a hora que Ele quiser de novo, Ele te tira. E o que importa é que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Quando Jesus orou, Ele disse: Pai, se for possível, mas se não for, seja feita a Tua vontade. Quando nós vamos para o cativeiro, a gente começa a orar assim: Senhor, eu não queria estar vivendo isso, eu não escolhi isso, mas todavia seja feita a Tua vontade, porque eu quero estar no centro do Teu querer, eu quero estar no centro do Teu propósito. O povo de Israel agora estava no cativo, estavam cativos, estavam exilados, mas Deus estava cuidando deles, aleluia. Porque quando Deus te tira e Deus te leva para o cativeiro, para te ensinar, para te moldar, para te amassar, aleluia, como um vaso na mão do oleiro, e para te refazer, Ele está cuidando de você. Ele não te deixa faltar nada, porque não faltava nada para os filhos de Israel. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te cobre com teu sangue, aleluia. Daniel foi exilado, mas foi protegido pelo próprio Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam exilados,
foram jogados na fornalha. Mas a Bíblia vai dizer que quando o rei foi olhar, não tinha só 3. Aleluia. Quando o rei foi olhar, não havia só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas havia um homem que era o quarto e era semelhante ao Filho de Deus. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Aleluia. Glória a Deus. Nesse cativeiro tem ensinamento, tem aprendizado, aleluia. E tem a mão do Senhor te livrando, tem a mão do Senhor te guardando, tem a mão do Senhor te sustentando, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Olha o poder do nosso Deus. O que eu acho mais lindo no Senhor, irmã Maria, eu gosto de ver cura, eu gosto de ver milagre, mas o que me chama mais atenção é o poder transformador do Senhor. Como Ele tem poder de nos transformar. Eu olho para trás e hoje eu olho e falo, quem eu era? Ainda não sou nada, sou pó. Aleluia. Mas como moldado o Senhor nos muda, né, irmã Maria? Como moldado o Senhor tira os carrapichos da nossa vida. Como moldado o Senhor arranca os espinhos. Como moldado o Senhor passa bálsamo em nós. E eu quero ministrar nessa noite. Tem moldar de Deus para essa igreja. Tem bálsamo de Deus para esse povo. Tem milagre de libertação e transformação para o povo de Deus. Estavam aprisionados, mas ainda fazia parte do plano. Estavam exilados, esquecidos por muitos, mas não pela mão do Senhor. E eles ficam ali durante 70 anos. Muitas coisas acontecem. Eles ficam ali cativos por 70 anos. 70 anos, irmãos, é muita coisa. Eu tenho 30. Você imagina 70 anos de dor? 70 anos de luta. 70 anos de humilhação, irmãos. Porque já não estavam mais na sua terra. Já não podia mais viver como se vivia na sua terra. Foram retirados do seu habitat. Foram retirados da sua família, da sua casa. 70 anos de agonia e de pensamento. O Senhor se esqueceu de nós. Porque quando está tudo bem, a gente se esquece da promessa que está tudo bem. E Deus tem que aceitar. Mas quando o Senhor nos coloca no cativeiro, aí a gente fala, o Senhor se esqueceu de mim. Eu acho que Deus se esqueceu do que Ele me prometeu. Né, irmã Maria? Eu acho que Deus se esqueceu do compromisso que Ele fez comigo. Mas eles não estavam esquecidos. Estavam na escola do cativeiro. Estavam na escola do exílio. E Deus é tão poderoso que Ele leva os seus filhos para cativo. Eles moldam os seus filhos. Ele trabalha nos seus filhos. Creio eu que muitos ali morreram. Porque tem muitos que entram no cativeiro e morrem por ali mesmo. Mas eu tenho certeza que ali eles tiveram tempo de se arrepender. Quando eu estava em casa, eu estava falando com o Senhor e o Senhor fazia eu meditar no arrependimento verdadeiro do cristão. O povo estava exilado por 70 anos. Mas alguns que o Senhor levou não foi para retirar do cativeiro, mas para ensinar ali mesmo que ainda dá tempo de se arrepender. A irmã Maria veio aqui na frente e disse, ainda dá tempo. Ainda há tempo. Ainda existe uma oportunidade.
Ah, mas Letícia, mas dentro do cativeiro é dentro do cativeiro que Deus está te dando a oportunidade. Dentro do exílio, é dentro do exílio que Deus está te dando uma oportunidade. Alguns ali morreram antes de ver a grande alegria de Sião. Mas eu creio que houve tempo para moldar de Deus, fazerem eles se voltar, mamãe, se arrepender e ensinar a próxima geração quem era o Deus de Israel. E ensinar a próxima geração o poder que havia nas mãos do Senhor. E ensinar a próxima geração que eles eram eleitos e escolhidos e herdeiros da promessa de Deus. Agora o salmista vai começar a dizer: olha, quando o Senhor nos tirou, aleluia, do cativeiro e nos trouxe de volta a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham, aleluia. Nós estávamos como aqueles que desejavam muito, que ansiavam muito. O salmista começa a declarar, a fazer uma canção de alegria, de gratidão ao Senhor. E começa a dizer: olha, nós estávamos como aqueles que sonham. Porque quando nós olhávamos, nós achávamos que era algo tão distante de acontecer. Nós achávamos que era impossível de se realizar. Mas o Senhor nos pegou, aleluia. O Senhor nos levou, o Senhor nos moldou, o Senhor nos preparou e o Senhor nos trouxe de volta para a terra da alegria, para a terra de Sião, aleluia. Olha só que interessante. E ele vai dizer assim no verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Só quem é levado para o cativeiro, irmão, só quem é moldado, aleluia, e só quem é perdoado e liberto sabe o valor de agradecer ao Senhor, sabe o valor de dizer: obrigado, Senhor, porque eu estava sonhando tanto, era um sonho tão distante para mim, era um sonho impossível de ser realizado, mas eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor me tirou de lá. Eu te louvo porque o Senhor fez o meu impossível se tornar realidade. Eu te louvo porque o Senhor me libertou. Só quem já foi muito liberto, só quem já foi muito perdoado, só quem já foi salvo sabe o valor, mamãe, de entrar aqui, aleluia, dentro da casa do Senhor, para entregar o melhor, para adorar e dizer: eu louvo mesmo, eu grito mesmo, eu adoro mesmo, porque Ele me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Esses dias eu estava conversando com Deus e eu indaguei a Deus. E eu disse: Senhor, por que eu vou andar como uma derrotada se eu já fui liberta? Por que eu vou me preocupar com as calúnias se tem alguém que já me perdoou? Glória a Deus! Por que eu vou me preocupar com a perseguição se tem alguém que já me salvou? O Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas aqui: eu já te salvei, eu já te libertei, eu já te perdoei, aleluia. O povo de Deus, como eu já disse, é um povo escolhido, é um povo chamado,
Irmãos, nós somos herdeiros de Deus. Sabe como a gente anda? Frustrado, bravo, decepcionado, nada tá bom. A gente anda como derrotado. E Satanás, que já é um derrotado, se levanta todo dia tocando terror nele. Ele já fica pensando como que eu vou fazer para parar ele, para parar ela, para destruir ele, para destruir ela. Nós temos a promessa. Nós somos herdeiros, irmãos, de uma riqueza inimaginável. E nós andamos de qualquer maneira. Qualquer motivo é motivo para a gente reclamar. Tem dia que já acorda murmurando. Mas quando nós somos levados para o cativeiro, quando o Senhor nos molda, nos amassa, aleluia, quando o Senhor começa a alinhar o nosso coração com Ele, a gente volta do cativeiro, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nada mais é motivo para reclamar, é só motivo para adorar. Nessa noite, o Senhor está trocando a murmuração por louvor, a reclamação por adoração, aleluia. O Senhor está enchendo a tua boca de riso. Que interessante. O salmista começa a testemunhar. Olha, a gente estava como cristão, que era impossível. Quando as irmãs estavam louvando ao Senhor, eu pedi a liberdade, aí eu pedi a copa para a irmã Marli, viu, irmã Claudinha? Porque quando as irmãs estavam louvando, eu falei, meu Deus, é isso. Tem coisas que é para Deus. Tem coisas que não é eu, não é você. E muito menos o inferno. Para de dar crédito para o inferno. Porque Joel entendeu. Quem merece crédito é só meu Deus. Aleluia. Sou dono dele, é meu dono, eu sou dele. E olha só o que as irmãs louvaram, irmãos, que me chamou muito a atenção. Deus está fazendo o impossível. Glória a Deus. Para o mundo inteiro dizer: isso é incrível. Aleluia. O povo de Israel está no cativeiro. A libertação era distante, irmã, era impossível, aleluia. Só que agora o salmista começa a dizer: olha, quando o Senhor nos trouxe de volta, a gente estava como quem sonha, aleluia. E então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração se encheu de alegria, e as nações puderam ver, e as nações puderam dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, aleluia. Quando as irmãs estavam louvando, irmã Maria, era como se eu ouvisse o salmista dizendo: olha, aleluia, glória a Deus, Deus está fazendo o impossível. Aleluia. Era como se o salmista estivesse dizendo: olha, Deus está fazendo o impossível por nós. Glória a Deus. Para o mundo inteiro dizer: esse Deus é incrível, esse Deus é inabalável, esse Deus é poderoso, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aleluia. Se coloque de pé, irmãos. O salmista estava dizendo: era impossível, era distante, estava longe, mas o Senhor tornou o impossível em realidade. Glória a Deus. Quero dizer para vocês, está chegando o tempo daquilo que é impossível se tornar realidade na sua vida, na sua história, na sua trajetória. O cativeiro não é o fim, é uma etapa do moldar de Deus na tua vida, para que você possa vivenciar o impossível sendo realizado na tua vida. Outro dia eu termino, aleluia. Porque senão fica aqui a noite inteira, irmão, mesmo rouca. Aí depois chega em casa, não consigo nem brigar com os filhos. Levante as suas mãos. Nós temos, antes dos irmãos, abaixa as mãos, irmãos. Temos alguém aqui para Jesus? Temos uma alma, alguém que está distanciado dos caminhos, alguém que se esqueceu da promessa, alguém que se esqueceu do compromisso
compromisso com Deus. Alguém que está distante, não temos ninguém, não temos uma alma nessa noite que quer voltar, reconciliar com o Senhor, ou alguém que quer aceitar esse Deus maravilhoso como Salvador, não temos ninguém? Amém? Então levante as suas mãos, irmãos. Eu creio que você veio nesse culto para você entender que o cativeiro é o Senhor te moldando, para que você possa viver realidade na parte de Deus, para que você possa ver o impossível se tornar real na tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, e desde o início, meu Deus, eu sei que antes mesmo da gente chegar, o Senhor já se fazia presente. Meu Deus, eu sei que o Senhor está falando desde o início do culto, e eu sei que nessa noite nós estamos aqui, mas quem está ministrando é o Senhor, quem está libertando é o Senhor, quem está moldando é o Senhor, quem está perdoando é o Senhor. Meu Deus, que essa palavra fique no nosso coração, para que possamos lembrar dela todos os dias. O Senhor nos levou para o cativeiro, mas o Senhor nos trouxe de volta e encheu a nossa boca de riso e o nosso coração de alegria e de louvor, meu Pai. Transforma, meu Deus, o impossível do seu povo em realidade. Transforma o choro em alegria, e eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus, e amém. E desde já agradeço a oportunidade, que as suas palmas louvem ao nome do Senhor.